Nessa aula, nós vamos aprender a cadastrar uma obrigação do zero. Então, nós aprendemos na aula passada como visualizar o calendário, certo? Então, vamos cadastrar uma obrigação do zero. Existem dois caminhos para realizar esse cadastro. Então, o primeiro é através do próprio calendário. Então, nós acessamos o calendário, a gente pode escolher a data. Então, por exemplo, eu vou cadastrar uma obrigação para abril, escolho a data e clico em adicionar, tá? Esse é o primeiro caminho. A diferença é que a data já vai vir preenchida, tá? O segundo caminho que nós vamos acessar é Compliance, também Core, Registro de Obrigação Regulatória. Aí vem uma tela aqui de filtros, né? Se você quiser visualizar as obrigações que foram cadastradas em formato aqui de lista, tá? Diferente do calendário, né? E quando eu quero adicionar uma nova obrigação, é só clicar aqui em adicionar, tá? Então, vamos aprender aqui o preenchimento, tá? Essa CDL associada a gente pode desconsiderar, porque é um módulo que foi migrado para o módulo de formulários, né? Que depois vocês vão assistir aí em outros treinamentos, tá? O título é da obrigação, né? Então, vamos colocar aqui um relatório, né, do Bacen, por exemplo. Eu vou exemplificar isso, tá? Um relatório do Bacen. Vou dar detalhes, né? Eu posso colocar os detalhes, né? Detalhes desse relatório. É importante sempre a gente documentar, né? Colocar o máximo de informação possível, né, nos cadastros. Eu tenho aqui o tipo da data, ele já vem por padrão dia, mês e ano, tá? Mas eu tenho uma segunda opção que é o dia útil, né? Então, no dia, mês e ano, eu vou fazer um preenchimento aqui das datas efetivamente. Então, conforme lembra que eu mencionei, se você fosse pelo calendário, você ia escolher a data exata. Então, a data exata do calendário é nesse tipo dia, mês e ano. Mas, vamos supor que eu escolhesse o dia útil, eu iria informar qual que é, né, o dia útil do mês, tá? Então, aqui, por exemplo, o dia útil vai ser todo quinto dia útil, né, do mês, tá? Então, vamos seguir da forma que, primeiramente, dia, mês e ano, tá? Para a gente poder exercitar esse formato. O tipo, então aqui, relatório Bacen. A criticidade é uma avaliação subjetiva de criticidade. Ela é parametrizada, né, no módulo Core. Então, já vem por padrão essas criticidades. E você pode utilizar como filtro para extrair relatório. Então, tem esse objetivo, tá? Então, aqui vamos colocar uma avaliação alta, né, de criticidade. A recorrência, bom, então a obrigação, ela pode ter uma recorrência, né? E aí a gente tem algumas regrinhas de negócio. Então aqui, o primeiro tipo de recorrência que apresenta aqui é o data eletiva. O data eletiva, ele não é uma recorrência padrão. São datas que eu vou escolher, né, já fixadas. Então, por exemplo, é um relatório que eu tenho que mandar todo mês, vamos supor. Porém, não tem uma data fixa. Não é todo dia 5, não é todo dia 10. Nesse mês é dia 5, no mês que vem é dia 15, no outro mês é dia 20 e assim por diante. Então, data eletiva, eu vou escolher as datas específicas para as entregas das obrigações, tá? Então, por exemplo, é dia 10, depois eu escolho aqui no outro mês. E aí eu posso escolher outras entregas no mesmo mês. Então, as datas que eu quiser. E aqui não tem limite, posso escolher quantas eu quiser. Então, essa recorrência é a data eletiva. Anual, aí sim, aí eu já começo um padrão fixo. Então, o anual, ele vai gerar a obrigação uma vez ao ano naquela data que eu escolher. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 30 de março. Ele vai gerar uma no ano de 2023. Aí, no ano que vem, quando eu criar o calendário de 2024, ele vai gerar outra no dia 30 de 3 de 2024 e assim por diante, tá? E aí, segue na mesma linha de raciocínio. Diário, ele vai criar uma por dia, mensal, uma por mês, tá? Semanal, uma por semana, semestral, uma por semestre. Agora, nós temos esses duas outras recorrências. A por entrega, como que funciona? A por entrega, a gente começa com uma data. Por exemplo, eu vou colocar aqui, 30 de março.
Eu chego nessa data, eu faço a entrega dessa obrigação. E na entrega, eu estipulo a data da próxima entrega. Então, é sempre por entrega. Então, faço uma entrega, entrego, coloco a próxima data. Faço outra entrega, entrego, coloco a próxima data. Tá? Então, é essa a lógica do por entrega. Já o por evento. Por evento, ela é bem objetiva, né? É aquela obrigação e finalizou. Ela não tem uma recorrência. Então, por exemplo, é dia 30/3, foi feita a entrega, acabou, finalizou, concluiu, tá? Bom, então, são essas as recorrências de uma obrigação regulatória, tá? E aí cada uma vai ter um padrãozinho aí, tá? Nós conseguimos parametrizar, se tiver, por exemplo, nossa, mas eu preciso ter uma recorrência que seja bimestral, né, trimestral e assim por diante. Dá para parametrizar, tá? Só tem essas fixas, como eu mencionei, que é a por entrega e data letiva, que aí realmente não tem como mudar. E a por evento, né? Então, as demais a gente consegue parametrizar, tá? Bom, depois, então, de definir a data, a gente tem a etapa aqui de arquivos. Você pode fazer a carga, né, relativa ao modelo desse relatório. De repente você fala, olha, tem um padrãozinho que tem que ser utilizado para entregar esse relatório para o Bacen. Então eu posso carregar um arquivo. Eu posso carregar qualquer tipo de arquivo, exceto exe, com no máximo 100 MB, tá? O documento legal, lembra que a gente cadastrou, né, uma das aulas anteriores aí, o documento legal, eu vou vincular aqui, né, vou escolher um documento aleatório, que talvez, né, aqui não tem a ver com o Bacen, mas vamos supor que fosse algo relacionado ao Bacen, que foi determinado dentro dessa circular a entrega desse relatório mensal, por exemplo. Deixa eu até colocar aqui mensal, né? Então, assim, vou colocar 30/3, pronto. Então, esse documento ele vai estar vinculado, eu tô dizendo que tem a ver, né? Essa entrega tem a ver com essa circular que eu vinculei, tá? Agora, a transmissão. A transmissão é um campo texto, né? Aqui, o intuito dela é trazer qual que é a forma que eu tenho que entregar essa obrigação. Então, eu vou dizer aqui, site do Bacen. Aí eu posso colocar o caminho, né? Com passo a passo, né? Posso dizer todas as informações necessárias para que eu consiga fazer a transmissão deste relatório, dessa obrigação. Qual que é a confidencialidade desta informação? Então, eu vou dizer qual que é a confidencialidade, eu vou colocar aqui que ela é restrita, né, para um público específico. Qual que é a estrutura que eu vou utilizar? Aqui agora a gente começa a atribuir responsabilidade, né? Então, a área de compliance, ela faz a gestão das obrigações da empresa, mas quem é de fato responsável não é compliance. Compliance tem as suas próprias obrigações que devem ser entregues, mas também a maioria das obrigações é do resto da empresa, das demais áreas, certo? Então a compliance vai citar aqui quem é o responsável por fazer este relatório, por entregar este relatório. Então ela vai escolher a estrutura que ela vai utilizar e ela vai escolher aqui também a área. Então eu vou colocar aqui, deixa eu verificar se tem uma área financeira. Vou colocar aqui que é a diretoria financeira, por exemplo. Coloquei essa área, é essa área que vai entregar essa obrigação, tá? Bom, e aí depois de todo esse preenchimento eu consigo salvar a minha obrigação. A gente tem essa etapa aqui de notificações específicas, que é assim, lá na parametrização a gente consegue cadastrar notificações padrões e notificações específicas. E quando a gente cadastra lá as notificações específicas, a gente atrela, olha, a notificação específica X vai ser disparada a partir desta obrigação regulatória. É isso que eu tô querendo dizer aqui, tá? Bom, depois de todo o preenchimento, eu clico no botão salvar. Aqui ele já existe com esse mesmo título, né? Eu vou colocar aqui uma diferenciação do título e vou salvar. E aí eu já vou ter a minha obrigação cadastrada, tá bom? Bom, depois que eu cadastrei essa obrigação, eu tenho a segunda etapa, que é cadastrar os documentos que vão ser entregues. Porque, de repente, esse relatório, ele tem algumas etapas, né? Não é apenas um relatório.
ele pode ter mais entregáveis dele. Então, ser uma composição de documentos que vão ser entregues para o Bacen. Então, eu vou especificar, né? Então, só voltando aqui, ó, eu cliquei aqui no maisinho de documentos, tá? Então, eu cliquei aqui em documentos, maisinho, e aí eu vou escrever aqui, doc 1. Vou escrever aqui o documento e observe que ele já trouxe aqui para mim a área elaboradora, o responsável por esse documento. Então, né, com esse responsável eu já consigo associar o usuário, tá? Aí, só a gente tem um porém aqui. A diretoria financeira, ela pode ter usuários ou não ter usuários associados. Ou, vamos supor que, mas eu não quero que o responsável seja o diretor, né? Porque a gente trouxe aqui a diretoria, né? Um exemplo. Mas eu não quero que seja o diretor ou o gerente. Eu tenho um ponto focal que vai fazer essa entrega. Então, se eu tenho um ponto focal, eu quero selecionar esse ponto focal. Então, a gente tem a opção aqui de exibir todos, sim, e filtrar esse usuário para trazer esse ponto focal. Então, eu vou até selecionar um usuário aqui da academia. Vou até selecionar o meu usuário, né? Para ficar mais fácil, olha. Eu, aqui, o meu usuário vai ser um ponto focal que vai realizar a entrega para essa obrigação, né? Cuja responsável é a diretoria financeira, tá? Então, vou salvar. E aí eu já tenho o primeiro documento criado para a obrigação, tá? Vou voltar e vou criar mais um documento para a gente poder visualizar aqui, ó. Tá vendo? Ó, criei o primeiro documento. Adicionar mais um. Documento 2. E mesma coisa, eu vou adicionar para mim, né? Vou pegar o meu usuário aqui, vou adicionar para o usuário Isabela. Ela que vai fazer a entrega, tá? Pronto, já tenho 2 documentos criados dentro da minha obrigação regulatória. Então, eu já cumpri com os itens mandatórios para poder publicar essa obrigação. Ela já está pronta. Ela já pode ser utilizada, ou melhor, já pode estar disponível para entrega, né? Então, eu tenho uma opção. Eu tenho aqui o status. Observe que a gente tem um status aqui aberto e planejado. Uma vez que eu mudar o status para planejado, essa obrigação ela já vai estar disponível para entrega. Esse é o primeiro caminho para a gente publicar uma obrigação, tá? Mas eu vou mostrar um segundo caminho, que é, vamos supor que você carregue várias obrigações no mesmo dia. Eu carreguei várias. E aí eu quero publicar tudo de uma vez. Eu venho aqui, né, dentro do calendário. Aí eu vou colocar, tá aqui somente as minhas, né? Ó, ela já tá aparecendo aqui, tá vendo? Então a gente tem aqui o relatório do Bacen, né, cadastrado. E são 2 documentos, tá? São 2 documentos, por isso que tá 2 vezes aqui, tá? E olha, observa a cor, olha, tá em aberto, ou seja, não tá publicado, não dá para fazer a entrega dele ainda, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui em publicar, e aí o sistema vai fazer a publicação em lote. Então, é só a gente pegar aqui e confirmar que ele vai publicar. Então, observe que a partir do momento que eu publiquei, ele alterou a cor aqui, tá vendo? Alterou para azul, que o azul é data de obrigação publicada e pendente de entrega. E ele já disponibilizou a visualização das próximas obrigações. Olha, na cor cinza, lembra que eu mencionei? Então, aqui eu já tenho as previsões das próximas obrigações, tá? Então, eu entro aqui. Só que é óbvio que eu não vou conseguir, né, fazer a entrega desse documento, porque tá pendente, né, a entrega do documento do mês 3. Então, ele não vai deixar eu entregar o do próximo mês, tá? Então, basicamente, é assim que funciona a criação de uma obrigação, tá? Vamos até relembrar, retornando aqui para a criação da obrigação, para a gente poder criar uma dia útil, né? Bacana. Então, eu vou adicionar aqui uma nova. Eu vou colocar aqui relatório XPTO. Ou melhor, vou colocar aqui uma evidência. Evidência, sei lá. Evidência. Então, aí você especifica, né? Eu sei que cada obrigação vai ter a sua especificação aí, tá? Só um exemplo aqui mesmo. Então, assim, tipo de data, dia útil. Vamos trabalhar com dia útil. Vou colocar aqui licenças. Posso subir aqui também
um arquivo, né, se você quiser. A criticidade eu não coloquei agora porque ela não é obrigatória, né, então lembrando que só os que têm asterisco são obrigatórios. E agora eu começo a especificar o que é esse dia útil. Quando que ele deve começar? Então, eu vou dizer aqui que ele deve começar a partir de abril desse ano, nesse calendário de 2023. E qual dia? Eu vou dizer que no 5º dia útil ele tem que começar. Aí, complementando essa questão do dia útil, então, dia útil, a recorrência sempre vai ser mensal. Não tem como estipular dia útil de outra forma. Então, quando se fala de dia útil, sempre vai ser uma vez por mês, ele vai repetir essa obrigação, tá? Aí segue com o mesmo preenchimento, como eu já mostrei anteriormente, em relação ao documento legal, transmissão, tudo, né? Todas essas informações, mais os documentos para cadastro, tá? Então, eu vou finalizar aqui o cadastro. Então, vou selecionar aqui as informações complementares para a gente poder ter essas duas obrigações aí cadastradas, né? E conseguir fazer a entrega delas, tá? Então, é isso. Então, na próxima aula, eu vou ensinar você a entregar este documento.